Oi, gente, estamos chegando, Samuel Straiotto e eu, Rubens Salomão, para a edição 272 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás que é gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. Fala, Samuel, estamos aí para mais uma semana. Estamos juntos, Rubens. E aí, tudo bem? Bem, e depois de uma semana quente, né, semana agitada, que foi a última, o finalzinho ali da janela partidária. Pois é, muitas movimentações em Goiânia, em Aparecida, em Anápolis. Na verdade, Rubens, Brasil afora, a regra vale para todo mundo. É isso, mas a gente vai destacar aqui alguns assuntos sobre as eleições em Goiás e nos 3 maiores municípios. O fim do prazo de filiações trouxe definições e perguntas em aberto para o cenário nas eleições deste ano. Em Goiânia, são pelo menos, até agora, 7 pré-candidatos, incluindo a dúvida sobre a viabilidade em torno do prefeito da capital, Rogério Cruz, do Republicanos. Em Aparecida de Goiânia, o cenário é de polarização, mas com uma dúvida sobre quem vai ser o nome apoiado por Ronaldo Caiado. Já em Anápolis, a base do governador encontrou caminhos separados e deve caminhar dividida. Isso e muito mais são os temas desta edição do Pode Falar. Bom, começamos a discussão por Goiânia, Rubens. Goiânia, na eleição de 2020, foram 15 candidatos a prefeito. Foi o maior número de candidatos em uma eleição municipal. Agora, para 2024, você citou, aqui na abertura do nosso Pode Falar, já são 7 pré-candidatos e umas movimentações que elas são muito naturais. 6 meses faltando antes para a realização das eleições é o prazo final para os agentes políticos estarem filiados a algum partido para participar da eleição. E essas movimentações foram muito intensas nas 2 últimas semanas, principalmente. Exatamente. Assim, o mês, né, de abril, ele começou já com essa quentura, digamos assim, no processo de articulações aí nos bastidores da eleição em Goiânia, em Aparecida e em Anápolis. E esse prazo, Samuel, das filiações, janela partidária para quem está no mandato, né, para vereadores, então tinham até sexta-feira, dia 5, para se filiar. E aqueles que não têm mandato e que se interessam ainda em ser candidatos nas eleições desse ano, eles tiveram até sábado, né, dia 6. E esse prazo foi importante para as candidaturas majoritárias, né? Só para explicar, majoritário é aquele cargo que se disputa pela maioria dos votos, né? Não pela proporção dos votos. E aí, no caso das eleições desse ano, cargo de prefeito, né? Os cargos proporcionais são os de vereador. Então, na disputa majoritária, disputa para a Prefeitura de Goiânia, a gente tinha algumas definições importantes por conta desse prazo. O Sandro Mabel, ex-deputado federal, presidente da Federação das Indústrias aqui do estado de Goiás, a FIEG, ele estava afiliado ao Republicanos. E aí, nas 2 semanas finais, ele chegou realmente a falar que não era candidato, que não queria ser candidato, mas o governador Ronaldo Caiado fez uma pressão grande, né, em reuniões no Palácio, enfim, vários convites e até uma convocação para que o Mabel encarasse esse desafio de ser o pré-candidato pela base do governo, né, vários partidos, enfim. E aí o governador acabou convencendo o Mabel da pré-candidatura. Só que, como eu disse, ele estava afiliado ao Republicanos, mesmo partido do atual prefeito Rogério Cruz, que quer ser candidato à reeleição. Então, tinha um problema aí, o Republicanos não pode ter 2 candidatos, ainda mais por grupos diferentes. Então, esse prazo era decisivo por isso, né? Mabel precisava se filiar a um outro partido, e nesse caso se filiou à União Brasil. Mesmo assim, depois da mudança de partido do Mabel, ficou também uma questão do Republicano sobre ter ou não a candidatura de Rogério Cruz. Nessa linha de raciocínio, Rubens, que você contextualiza aqui para nós, o interessante é o seguinte, é apenas uma primeira parte das articulações. Ainda teremos à frente outros prazos. O prazo para as convenções partidárias, que aí os agentes políticos vão ali discutir mesmo a formação das chapas. Depois, aquele prazo para registro de candidaturas, ou seja, nós estamos numa continuidade. E essas articulações, você faz aqui um histórico para nós, apresentando aqui para o nosso público, elas vão se intensificar nesses próximos meses. Sem dúvida. Bom, e aí,
prazo, né, para também desincompatibilização, né? Foi agora sábado, né? Os secretários municipais, estaduais que buscavam algum cargo nas eleições desse ano precisavam se desincompatibilizar, e isso aconteceu, provocando inclusive uma reforma administrativa na gestão da Prefeitura de Goiânia, né? Foram 10 mudanças, mais uma reforma nessa vez, né, nesse caso, por conta desse prazo para as eleições mesmo, para quem queria ser candidato se desincompatibilizar, e isso acabou provocando uma série de alterações na Prefeitura. Mas não só o prazo causou essas mudanças, né? A própria definição, como eu disse, de Sandro Mabel como sendo candidato pela base do governador Ronaldo Caiado, isso acabou movimentando muito o cenário no Paço Municipal. Muitos partidos, eram cerca de 6 partidos que já estavam definidos com Rogério Cruz apoiando a sua busca pela reeleição, pelo menos na visão do prefeito, né? Pelas articulações que ele tem, que ele mantinha com esses partidos. Mas com a definição da base do governo, com a força que o Ronaldo Caiado tem, uma alta aprovação no Estado, mas também aqui em Goiânia, muitos desses líderes políticos entendem, né, que a presença do governador com o candidato escolhido pode ser decisiva na eleição, e aí o partido não vai querer ficar com a candidatura à reeleição de Rogério Cruz, que hoje é uma candidatura pequena, com baixa intenção de voto nas pesquisas que já foram publicadas. E aí tem as tarefas e o capital político também. O que o líder partidário, o que o presidente de partido ele observa nesse instante? Ele quer uma chapa competitiva para que consiga fazer uma quantidade expressiva de vereadores. Então, isso aí é colocado na balança. Então, quando você analisa essa chapa do governo, ou com membros ali capitaneados pelo governo, e uma chapa que enfrenta muitas dificuldades, já relatamos isso algumas vezes aqui no Pode Falar, os presidentes de partido colocam isso na balança. E esse prazo agora, da semana passada, foi importante até por isso, para as chapas proporcionais. Então, se o partido... vamos usar um exemplo aqui real, né? Vamos pegar um exemplo só de tantos partidos. Mas o MDB, em Goiânia, tinha 6 vereadores, passou a ter 10 por conta desse prazo de filiações. Agora ele tem 10 vereadores e vão ser candidatos à reeleição, pelo menos é isso que se espera, né? Lá para as convenções. E também por conta daquela eterna confusão, eterna nesse período aí de quase 4 anos, em relação a cotas de gênero. Então, esse número aí do MDB também se reflete por essa questão. Isso, eu estou dando só um exemplo, poderia ser qualquer um outro partido aqui, mas o que eu estou dizendo é que depois desse prazo agora, início de abril, dia 5, 6 de abril, a partir de agora até as convenções e até a eleição do dia 6 de outubro, os partidos todos, como o MDB, como qualquer outro partido, eles só vão poder compor a chapa de vereadores nos seus quadros. Então, quem está afiliado no partido até o dia 5 de abril. Depois disso, não dá para filiar um novo candidato. Então, esse prazo era muito importante nesse sentido. Os presidentes de partido se envolveram muito já na composição das chapas, que só vão ser apresentadas efetivamente lá no dia 5 de agosto, quando terminam as convenções, e no dia 15 de agosto, quando é o registro das candidaturas. Mas as chapas já foram basicamente compostas agora, porque não dá para incluir alguém na chapa proporcional que não esteja afiliado ao partido 6 meses antes da eleição. Então, esse foi um prazo importante. E aí, só para completar o que eu estava dizendo em relação ao Rogério Cruz, a definição de um candidato pela base do governador Ronaldo Caiado, e esse candidato sendo o Sandro Mabel, isso é importante, que é um nome, né, um político que trabalha com muita voracidade, né, ele é muito ativo, faz muitas reuniões, ele tem um poder de articulação já testado por muitas oportunidades. Isso é um fato, né? Isso não é uma constatação que seja elogiosa ao Sandro Mabel. Isso é um fato. Tanto que articulou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta dessa articulação, né, do impeachment que foi feito ali, mas ele foi um ponto central daquela articulação. Então o Mabel sabe conversar, ele sabe o que os partidos querem e tem feito já isso nessas últimas 2 semanas. Então o fato da escolha ter acontecido por Ronaldo Caiado e essa escolha ter sido por Sandro Mabel tirou muitos apoios do prefeito Rogério Cruz, tanto que ele perdeu, inclusive, o apoio dentro do seu partido, né? O Republicanos comunicou ao prefeito uma semana, né, na semana do fim do prazo, na segunda-feira, antes do dia 5, comunicou ao prefeito que não haveria condições dele ser candidato à reeleição pela sigla, e aí ele foi obrigado a mudar de partido, foi até ali o limite do prazo, basicamente, tarde de sábado, foi quando ele oficializou a filiação ao Solidariedade, o partido que agora, então, abriga o prefeito, mas nos bastidores, Samuel, você que está nos acompanhando, já há, né, as articulações, as informações de que o prefeito
pode ser, inclusive, que não consiga confirmar sua candidatura lá nas convenções. Como disse Samuel, esse prazo agora ele é importante, mas ele não é definitivo. As candidaturas, de fato, só vão ser apresentadas lá em agosto. E há uma conversa nos bastidores do Solidariedade, principalmente em Brasília, de que o próprio Sandro Mabel, a base do governador Ronaldo Caiado, tem contato com Solidariedade, o partido faz parte da base do governador aqui em Goiás, e há uma chance bastante considerável de que já esteja alinhado, que lá na frente, nas convenções, o próprio Solidariedade faça o que o Republicanos fez agora. Chegue para o prefeito e diga: prefeito, as pesquisas mostram, o senhor tem baixa intenção de voto e não vai dar para a gente apoiar a candidatura do senhor, nós vamos ter que caminhar com o Sandro Mabel. Essa é a articulação de momento, é o que a gente ouve nos bastidores de pessoas diretamente envolvidas nessas conversas, Samuel. O presidente do Solidariedade, o Denis Pereira, ele já foi presidente da IQEGO, né? Então ele já participou do governo de Ronaldo Caiado e ele goza de simpatia aí do governador. Então há uma boa relação, apesar da saída dele, do governo, né? Ele integrando os quadros da Prefeitura de Goiânia. Então esse é um ponto a ser ressaltado, esse capital que ficou para ali um possível apoio a Sandro Mabel ou não. Mas um aspecto interessante, antes de avançarmos aqui para outros candidatos, Rubens, que eu acho que foi uma questão muito falada pelo prefeito e pelos seus aliados, pelo prefeito nem tanto, mas pelos seus aliados sim, que é a seguinte questão. O prefeito teria ali um certo respaldo do seu antigo partido, do Republicanos, e que não teve esse respaldo, e que seria uma espécie de traição, algo do tipo. Mas é difícil uma situação, né? A gente vê algumas lideranças que colocavam que não, que tudo dependia da evolução da pré-campanha dele. A influência da máquina, né? O que não aconteceu, né? E assim, é difícil mesmo essa interpretação, Samuel, porque falar de traição não me parece ser muito distante do que aconteceu. O problema aí do uso desse tipo de palavra, desse tipo de interpretação, é que, de fato, o prefeito não conseguiu encontrar essa viabilidade eleitoral, né? Ele não conseguiu avançar nas pesquisas e o prazo chegou, o prazo de filiações, daqui a pouco chega o prazo das convenções e o partido entende que há opções mais interessantes. E aí a gente parte para uma outra análise, falando já de outras candidaturas, mas ainda sobre essas articulações de bastidores. O Republicanos, saindo então da base do prefeito Rogério Cruz, passa a ser uma opção para a composição com o Sandro Mabel, praticamente já está na base, né? É um partido da base do governador, já está também indicando que vai apoiar o nome de Sandro Mabel, mas é uma das siglas que pode indicar a vice de Sandro Mabel, e essa é uma discussão importante nesse momento. Quem vai ser vice de Sandro Mabel depois de uma definição do nome dele? O Mabel tentou... o PL tentou convencer o Partido Liberal a não ter candidatura própria em Goiânia. O nome hoje do PL é o do Gustavo Gayer, deputado federal, que foi candidato lá em 2016, mas as informações já de bastidores dentro do próprio PL, com pessoas de dentro do partido, apontavam que o Gustavo Gayer não tinha interesse de ser candidato de novo à Prefeitura de Goiânia, que está focado no debate nacional, na oposição ao presidente Lula, né, na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, nesse debate polarizado nacional, além de ter ações, né, no Supremo Tribunal Federal das quais ele tem que se defender, enfim. Ele não estaria motivado, é informação de bastidor dentro do PL, ele nunca disse isso. E aí, diante dessa indefinição... Até porque, publicamente, ele também não é muito assim, de se comunicar com a imprensa, não é muito de se comunicar fazendo esse tipo de exteriorização. Isso. Diante dessa indefinição, o Mabel buscou o PL. Conversou com o Wilder Moraes, com o Major Vitor Hugo, ex-deputado federal, que foi candidato ao governo em 2022 pelo PL, tentando compor essa vice dele, né, a vice do Mabel. Mas a coisa não avançou porque o ex-presidente Jair Bolsonaro veio a Goiânia, num evento partidário, um evento do PL, e lá, numa entrevista coletiva um tanto quanto diferente, e aí tem a ver com o que você está falando, o próprio Gustavo Gayer não costuma exteriorizar suas decisões para a imprensa, ele não gosta de falar com a imprensa, né? Mas uma entrevista coletiva bem diferente, estranha. O ex-presidente Jair Bolsonaro perguntou aí, estão perguntando se eu vou trocar, não vou trocar candidato. O que você me diz aí, Gustavo Gayer? Aí o Gustavo falou, não, o que o senhor acha, presidente? Aí o presidente falou, acho que sim. E aí o Gustavo Gayer falou, então vamos embora, então vamos trabalhar. E aí é desse jeito, sabe, meio
tumultuado, assim, não é exatamente um anúncio de pré-candidatura, não se fala da cidade, não, uma coisa meio, um diálogo ali meio estranho, né, numa entrevista coletiva. E vamos lá, nós dois? Vamos lá, vamos. E- Mas não ficou uma coisa muito concreta, tanto é que a gente, então, termina esse prazo de filiações e vai caminhando nesses meses até as convenções com uma dúvida em torno do PL, se o Gustavo Gayer vai ou não ser candidato, se ele hoje é pré-candidato, se vai depois confirmar uma candidatura, não tendo o Gustavo Gayer, se o Major Vitor Hugo seria essa opção para ser candidato, ou se então, sim, o PL faz a composição com a base do governo e com Sandro Mabel. Então, essa é uma outra pré-candidatura da nossa lista. Já falamos do Rogério Cruz, do Sandro Mabel, agora do Gustavo Gayer do PL. E para terminar, pelo menos essa primeira parte, né, das articulações, tem Vanderlan Cardoso. É quem está bem posicionado nas pesquisas, tem um recall interessante, foi candidato a governo 2 vezes, 2010 e 2014, candidato a prefeito de Goiânia em 2016 e 2020, perdeu essas 4 eleições, mas foi construindo um capital eleitoral e hoje lidera as pesquisas, tentou também fazer articulações com o PL, com a base do governo, todas frustradas, e hoje Vanderlan e o PSD estão isolados nessa pré-campanha em Goiânia. Vanderlan Cardoso, que já contou com apoio em eleições pregressas, como você citou, aí a participação dele, ganhou apoio nas eleições anteriores de vários partidos, né? Então, a confiança desses partidos e de grupos políticos em apoio a Vanderlan Cardoso é uma incógnita, justamente por esse histórico. E aí, nesse rol de candidaturas mais competitivas nesse instante, ainda tem a deputada Adriana Corse, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, mas aí há uma dificuldade para o PT nesse instante, que é avançar nas alianças. O PT ele repete o discurso e a deputada tem se manifestado nessa tentativa de uma construção de uma aliança mais ampla, mas o PT aqui em Goiânia, e não diferente de outras localidades em Goiás, enfrenta muitas dificuldades. Para poder sair ali daquele grupo, não é, da esquerda e da própria federação mesmo, a divergência dentro da própria federação que o PT faz parte, com o PCdoB e com o PV. Então, é uma questão. E aí, uma curiosidade, nós citamos aqui alguns candidatos, ou pré-candidatos, né? A legislação ainda nos coloca, né, para a gente Nos impõe falar pré-candidatos. Então, os pré-candidatos, desses mais competitivos, 3 já participaram da eleição para a Prefeitura de Goiânia. Sandro Mabel já foi candidato no início dos anos 90, a Adriana Corse também já participou, né, das últimas eleições, Vanderlan Cardoso foi outro nome também que já participou de eleições, como você citou. Samuel, e aí, assim, a lista de pré-candidaturas nesse momento, a gente vai ver se vão ser confirmadas lá na frente para estarem, né, na urna, aptas a serem votadas, né? Mas além dessas 4 que a gente citou, citamos até agora Rogério Cruz, Vanderlan, Mabel e o PL, né, com o nome do Gustavo Gayer, tem também a Adriana Corse e Leonardo Riso, pelo Partido Novo, também é o nome que está sendo colocado. E assim a gente vai caminhando nessas definições aqui em Goiânia. E o Matheus Ribeiro, jornalista pelo PSTB. Nesse instante, aí outras candidaturas devem aparecer naturalmente, um desses partidos mais ligados à esquerda, né? O que é natural dentro do processo eleitoral. É isso, né? A gente vai, claro, seguir acompanhando aqui no Pode Falar e na cobertura das eleições de 2024 no Sistema Sagres de Comunicação, com a previsão, inclusive, da realização de uma série de entrevistas aqui na Sagres, focadas no debate, né? Nos questionamentos em relação a temas fundamentais para o desenvolvimento da cidade, como a sustentabilidade, como é que a cidade vai pensar o seu desenvolvimento, está chegando perto do centenário. Goiânia é uma das cidades mais verdes do país, mas quem mora aqui, a gente tem falado sobre isso aqui ao longo das edições anteriores do Pode Falar, a gente encontra e aponta vários problemas. Então a gente vai perguntar para os candidatos e candidatas sobre isso. E sobre educação, sem dúvida nenhuma, o futuro da cidade, o futuro do Estado passa por educação e, claro, pelo sistema educacional na capital, sistema público, né, educacional. Como é que os caçadores de votos vão procurar resolver os problemas reais da população que a gente vem debatendo aqui constantemente no Pode Falar? É isso. Vamos mudar de cidade? Vamos embora. Viajar mais para pertinho. Pertinho. Aparecida de Goiânia. Vamos então aqui a Aparecida de Goiânia. Ô Rubens, uma curiosidade. Aparecida é a segunda maior cidade, segundo maior município do estado de Goiás, cerca de 600 mil habitantes, de acordo com o censo 2022 do IBGE. Vou arredondar um número aqui. Mas uma curiosidade. Em relação à última eleição, por exemplo, foram apenas 3 candidatos e foi quase um referendo, a reeleição de Gustavo Mendanha. Para essa eleição de 2024, o número de pré-candidatos não é tão grande assim.
ele se assemelha a esse número que citei em relação às eleições de 2020. Hoje a gente tem um cenário de polarização, né, lá no município, ou melhor, aqui, né, no município de Aparecida de Goiânia, onde a gente grava, inclusive, essa edição do podcast. Eu diria, Rubens, na verdade, uma polarização, mas uma micropolarização dentro da base governista. Não, eu digo polarização no sentido eleitoral mesmo, né? A gente tem dois grupos. Um grupo da base do governador Ronaldo Caiado, que é o grupo do prefeito Vilmar Mariano, o grupo do ex-prefeito Gustavo Mendanha e o grupo de oposição municipal, né? Fazendo oposição a esse grupo dentro do município, apesar de também ser da base do governador Ronaldo Caiado, mas no município ele faz oposição à prefeitura, que é o deputado federal professor Alcides, do PL. O professor Alcides, inclusive, acredita na polarização ideológica. Aí sim a gente fala da macropolarização, né, desse debate nacional. Ele quer ser o candidato bolsonarista à prefeitura de Aparecida e já tem uma pré-candidatura que está se consolidando, está conseguindo angariar alguns apoios, mas ainda com dificuldade com um cenário semelhante com o de Goiânia, em que a base do governo de Ronaldo Caiado ela acaba tendo uma força meio gravitacional em torno dela, né? Por ser o governo, por ter uma liderança forte como a do governador, enfim. Então tem muitos partidos que ficam ali orbitando, né, a base do governo e é difícil para o professor Alcides buscar esses apoios, mas ele tem angariado alguns. Na base do governo, aí essa é a questão, a gente tem uma dúvida. Vilmar Mariano chegou a aventar sair do MDB e ir para o Podemos para garantir a sua candidatura à reeleição. Porque, bem parecido com o cenário em Goiânia, né, o prefeito Vilmar Mariano não conseguiu ainda avançar nas pesquisas de intenção de voto e ele teve uma divergência nessa pré-campanha com o ex-prefeito Gustavo Mendanha, que passou a defender intensamente nos bastidores que a base do governo encontrasse outro nome. O nome foi encontrado, é o do ex-deputado federal Leandro Vilela. Qual foi o acordo no final das contas? Vilmar Mariano sai do MDB, se filiou à União Brasil. E Leandro Vilela continua no MDB. Então são os dois partidos, principais partidos da base do governo. Lá na frente, essa é a expectativa, daqui 2 meses e meio. Naquele prazo que falávamos aqui no começo do podcast. Antes do prazo. As convenções podem começar a ser realizadas no dia 20 de julho. Aí esse grupo, né, da base do governo quer decidir até junho, até primeira quinzena de junho, se vai com o Vilmar Mariano ou se vai com o Leandro Vilela. Mas a escolha que foi feita agora vai ficar dentro dessa base do governo, não tem mais chance do Vilmar Mariano mudar de partido, porque esse prazo já passou, então ele está no partido da base e está, em alguma medida, refém desse processo. Samuel, e por conta do nosso tempo, eu já vou fazer um panorama de Anápolis e você arremata, digamos assim, a nossa edição 272. Vamos lá. É o seguinte, em Anápolis a gente tem uma divisão dessa base do governador Ronaldo Caiado, que em Aparecida tem uma opção interna, mas que vai ter uma candidatura única, não dá para... É muito difícil a gente imaginar que o União Brasil com o Vilmar e o MDB com o Leandro Vilela tenham candidaturas próprias, né? Que tenhamos 3 candidaturas em Aparecida. Em Anápolis, não. Em Anápolis, a base está dividida mesmo. Caiadistas lá são os seguintes. Elisânia Freitas, que foi secretária de Educação na gestão do atual prefeito Roberto Naves, ela se filiou à União Brasil e é candidata pelo partido do governador com o apoio do prefeito. Na oposição ao prefeito está o MDB, que apoia a pré-candidatura de Márcio Correia, suplente de deputado federal. O Márcio Correia estava no MDB, foi presidente do MDB lá no município de Anápolis e migrou, foi para o PL, tentando buscar essa representação bolsonarista que é bastante forte lá em Anápolis. Então, base do governador Ronaldo Caiado lá tem Elisânia Freitas, nome do prefeito Roberto Naves, ela está no União Brasil, e na oposição a ele, mas ainda na base do governador, tem Márcio Correia, que está no PL, com o apoio do MDB do vice-governador Daniel Vilela. Os dois na base caiadista, e essa tentativa de base bolsonarista enfrentam o petista, o deputado estadual e ex-prefeito Antônio Gomide. Que foi candidato nas últimas eleições e acabou perdendo para Roberto Naves. E aí os próximos capítulos, então, a gente trouxe aqui, principalmente com a sua análise, Rubens, esse quadro de momento. Então, retire ou tire a fotografia nesse instante, é o quadro de momento. Daqui a pouco, né, com o passar dos meses, as movimentações vão continuar e vamos atualizar você a respeito dessas articulações políticas em Goiânia, em Anápolis, em Aparecida e, é claro, sempre debatendo com você os problemas da vida real, são estes que interessam para nós, eleitores, nós que vivemos na cidade. Debate municipal. Rubens, vamos embora? Vamos embora. Então, pose para foto, para o pessoal fazer o print, se for o caso, e falar, olha, eu acompanhei a edição 272,
lá em abril e agora chegamos às convenções, chegamos na campanha e não aconteceu exatamente. Então, pose para foto, pode tirar o print e a gente volta a conversar sobre esses bastidores, sobre as articulações em alguns meses, né, quando as coisas evoluírem, depois de um aquecimento perto desse prazo de filiações, a gente parte para um desaquecimento, as coisas agora voltam a andar num ritmo um pouquinho mais lento, as articulações vão demorando um pouco mais depois desse prazo final. E um recado para você que nos acompanha aqui no Pode Falar, nós estamos semanalmente aqui com o Encontro Marcado, você nos acompanha às sextas-feiras às 8 da noite, na Sagres TV, canal 26.1, aqui na região metropolitana de Goiânia e também no nosso canal no YouTube. E claro, siga o Pode Falar aí no seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo toda semana. Obrigado pela sua companhia, até semana que vem.